Olá, me chamo Leonardo Vitor Gomes de Mello, sou acadêmico de Biotecnologia pela Universidade Federal do Pará e venho apresentar um pouco do meu trabalho de título Estudo da cinética de extração supercrítica de Buriti, maurítio flexuosa e avaliação dos óleos fracionados, sob orientação do professor Dr. Raul Nunes de Carvalho Júnior. Óleos e gorduras realizam um papel fundamental na indústria alimentícia e são importantes para a alimentação humana, sendo as principais fontes de energia para o corpo humano. Os óleos vegetais, especificamente, têm se tornado importantes fontes de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, o que mostra seu poder nutricional. A qualidade de um óleo depende de uma série de fatores, sendo a técnica de extração utilizada um fator que impacta diretamente na qualidade. A extração por fluido supercrítico se mostra eficiente na obtenção de extratos naturais com alta concentração de compostos bioativos e livres de contaminantes. É considerada uma técnica de separação verde inovadora, uma vez que não utiliza solventes orgânicos tóxicos, oferecendo assim um uso sustentável da biomassa e permitindo que seus produtos possam ser utilizados para várias aplicações industriais. O estudo das curvas de extração supercrítica, da cinética de extração e dos efeitos das variáveis operacionais permitem a definição dos melhores parâmetros de processo e, assim, garantir maior eficiência e qualidade dos produtos finais, assim como estimar a viabilidade do processo em escala industrial. As propriedades de óleos vegetais provenientes de espécies amazônicas e a presença de compostos bioativos, como tocoferóis, carotenoides e ácidos graxos, bem como seus potenciais benefícios à saúde, tem despertado interesse. E a avaliação da cinética de extração supercrítica do Buriti e dos óleos fracionados obtidos a partir do processo é importante para validar a presença dos compostos de interesse, assim como otimizá-lo e permitir o aumento de escala. É nesse contexto que surge o objetivo deste trabalho, que é descrever a cinética de extração supercrítica do Buriti e avaliar os óleos fracionados obtidos no processo, em termos de rendimento, características físico-químicas e composição de compostos bioativos. A polpa de Buriti foi coletada no município de Bragança, no Pará. A polpa com casca foi triturada, peneirada e passou por um processo de liofilização para a remoção da água. A amostra foi armazenada a vácuo e sob refrigeração para as análises posteriores. Foi determinada a composição centesimal da polpa liofilizada de Buriti por meio das análises de umidade, cinzas, lipídios, açúcares totais e proteína bruta. Também na polpa de Buriti foi realizada a avaliação de compostos bioativos, por meio das análises de carotenoides totais, compostos fenólicos totais e atividade antioxidante pelos métodos de DPPH e ABTS. Para a caracterização do leito de extração, foram determinados o diâmetro de partícula, densidade real, densidade aparente e porosidade do leito. Para a cinética de extração, foi utilizada uma unidade de extração supercrítica em escala piloto, que foi desenvolvida e montada no Laboratório de Tecnologia Supercrítica, onde também foram realizados os experimentos de extração. Os experimentos foram realizados a 40 graus Celsius, 400 bar, densidade de CO2 supercrítico igual a 956,07 kg por metro cúbico e vazão de 7,5 gramas por minuto. O processo total durou 130 minutos, sendo 90 minutos de período estático e 90 minutos de período dinâmico, para medir a cinética de extração consecutivamente após 0, 45, 75 e 90 minutos do início do período dinâmico. Foi coletada uma amostra que estava contida no vaso coletor, que posteriormente foi usada para medir o rendimento de extração de óleo de Buriti em cada ponto. A partir de então, foram calculados os rendimentos globais para cada ponto de coleta. A curva cinética de extração foi construída traçando-se o rendimento acumulado de extração em porcentagem versus o tempo de extração em minutos. Os óleos fracionados obtidos pela tecnologia supercrítica foram avaliados em termos físico-químicos por meio do índice de acidez e de parâmetros de cor. Para a determinação de compostos bioativos, foram realizadas as análises de carotenoides totais e atividade antioxidante por meio dos métodos de DPPH e ABTS. Aqui estão apresentados os resultados de composição centesimal e de compostos bioativos para a polpa liofilizada de Buriti. Como visto, há uma alta concentração de lipídios, mais de 52% da polpa, e carotenoides, com mais de 300 microgramas por grama, mostrando que o Buriti é uma boa fonte vegetal para a obtenção desses compostos de interesse.
O comportamento cinético da extração supercrítica do buriti é descrito através da seguinte curva de extração. Foram observados 3 comportamentos distintos durante o processo. Há uma etapa com taxa de extração constante, onde as partículas de óleo que estão na superfície da matriz vegetal são facilmente removidas e, portanto, há uma grande transferência de massa, resultando em um maior rendimento total obtido no processo. Em seguida, há uma taxa decrescente de extração, onde a camada de extrato que recobre a superfície externa das partículas é menor, fazendo com que a área efetiva de transferência de massa diminua e, consequentemente, faz com que a taxa de transferência de massa não seja mais constante como antes. E, por último, houve uma queda no rendimento de extração devido à maior dificuldade de acessar as partículas que estão no interior das células não rompidas. Estes são os resultados de caracterização físico-química para os óleos fracionados de buriti obtidos pela extração supercrítica. Para o índice de acidez, foi verificado que a amostra colhida no início do período dinâmico apresentou o maior índice de acidez, enquanto a amostra colhida após 75 minutos do início do período dinâmico apresentou o menor valor, o que indica a obtenção de óleos de maior qualidade nos minutos finais do processo, no que diz respeito à acidez. De acordo com os parâmetros estipulados pela legislação, o valor máximo de acidez tolerado para óleos não refinados é de 4 mg de hidróxido de potássio por grama de amostra, o que mostra que a acidez dos óleos de buriti obtidos após 75 e 90 minutos do período dinâmico estão de acordo com os valores exigidos pela legislação. Com relação aos carotenoides totais, foi observado na amostra colhida aos 90 minutos de período dinâmico o maior teor de carotenoides, enquanto o menor teor foi encontrado na amostra obtida no início do período dinâmico. Foi observado um aumento gradual na concentração de carotenoides nos minutos finais do processo. Os valores encontrados para todas as amostras foram pelo menos 3 vezes superiores ao encontrado na polpa liofilizada de buriti, mostrando a eficiência da extração supercrítica na obtenção de produtos com concentração elevada desses compostos bioativos. Os resultados baixos de atividade antioxidante obtidos para os óleos fracionados de buriti, por sua vez, sugerem que pode ser necessário um ajuste nos métodos para sua determinação. Os parâmetros de cor obtidos para os óleos de buriti mostraram pouca variação entre os óleos fracionados. Os índices de tonalidade, medidos pelo parâmetro H asterístico, variaram entre 62 e 84 graus. Uma vez que 0 graus representa o tom vermelho e 90 a cor amarela, conclui-se que os óleos fracionados possuem tonalidade alaranjada. Os valores de luminosidade relacionados ao parâmetro L asterístico, no qual 0 representa a cor preta e 100 a cor branca, mostram que os óleos, com valores que variam entre 30 a 35, possuem tonalidade clara. Por fim, a saturação, determinada pelo parâmetro C asterístico, no qual valores maiores dizem respeito a cores mais vivas, apresentam valores que variam entre 28 e 31, revelando uma cor viva nos óleos obtidos. Como visto, aspectos relacionados com a cinética de extração, assim como a composição química dos óleos de buriti, são extremamente importantes para melhorar a compreensão dos fenômenos envolvidos no processo de extração com fluidos supercríticos. Os resultados desse trabalho indicam que este processo é muito eficiente para a obtenção de produtos com alto teor de carotenoides e boas características físico-químicas. Estes aspectos, adicionados à ausência de solventes tóxicos no processo de extração, tornam os produtos de buriti obtidos por extração supercrítica importantes insumos para o desenvolvimento de novos produtos nas indústrias de alimentos e cosméticos. Agradeço à Universidade Federal do Pará, ao CNPq, à FAPESPA, à PROPESP, ao SAEST, ao Laboratório de Tecnologia Supercrítica e ao meu orientador, professor Dr. Raul Nunes de Carvalho Júnior, pela oportunidade de realização deste trabalho.